Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje trago-vos um tema que é para a gente refletir um bocadinho sobre este, este grande dilema de penso, logo existo. Né? Nós, para existirmos, temos que pensar. Nós não pensamos, logo não existimos. Para nós existirmos, teria que existir se nós, nós não estamos a pensar, mesmo que a gente tenha este corpo, nós não existimos. Para nós existirmos, seria preciso existir outra pessoa que nos estivesse a observar, que nos estivesse a pensar. Mas nós, em si, nós não existimos. Porque já não existiria observador. Quando não existe observador, então não existe mente. A mente, observador, a mente precisa de um observador. Quando esse observador deixa de pensar, deixa de interagir, deixa de tentar julgar o mundo, então ele desaparece. E isto é algo que todos nós temos, todos aqueles que querem sair desta Matrix, por muito difícil que seja, vamos ter de deixar tudo para trás. Até a própria mente, até os próprios pensamentos. E é isto que toda a gente tem medo. Tem medo de soltar o eu, o que interpreta o jogo. Tu não tens mente, quem és tu sem mente? Hã? Quem és tu sem saberes representar este personagem? Quem é este personagem? Só a mente é que vai suster aquilo que tu és. Porque no momento em que tu deixas de pensar, tu deixas ir. E isso é o que toda a gente tem medo, minhas senhoras. Largar tudo. Todos nós sabemos que existem, por exemplo, parte, parte budista, parte dos ensinamentos budistas, ensina perfeitamente que nós temos que largar tudo. Não é? Largar o personagem, largar o ego. E está corretíssimo. Só que, como eu disse no último vídeo, o budismo tem uma coisa muito errada, que é o final. Para um principiante, é muito bom o budismo. Os ensinamentos budistas. Né? É muito bom. Só que existe esse pequeno erro, por assim dizer, ou melhor dizendo, engano. Quem criou a doutrina foram os que dominam esta Matrix. Então, o que é que eles fizeram no final? Nos, nos dizem para a gente fundirmos-nos com o Criador, não é? Com o todo. Isso é o caminho errado. Vejam o meu último vídeo para vocês entenderem isso. Mas, agora, o problema, um dos grandes problemas é o nosso personagem. Nós estamos aqui, estamos apegados ao nosso personagem. Eu penso, logo existo, mas se eu não penso, eu deixo de existir. Então, as pessoas têm medo de largar o quê? Os bens materiais, os seus desejos, este mundo em geral. Querem experimentar, porque têm medo. Se eu deixar de ser, o que é que vai acontecer comigo? Estão tão dentro, nós os seres humanos, e os escravos, estamos tão dentro desta criação, ou deste personagem, que não queremos largar. Temos medo do sair. E isto é um grave problema. Não é grave, é gravíssimo. Porquê? Porque quando nós chegamos
à terceira expansão de consciência, que é onde estão a maior parte dos gurus da internet, no grau têm um certo discernimento, já conseguiram ver minimamente a verdade, já conseguem interpretar o mundo, a Matrix, só que quando chegam à terceira expansão de consciência, já começam a ir para a quarta e começam a ver que têm que largar tudo, têm que ir para o vazio, né? Têm que deixar o personagem para trás para sair da Matrix. Então, o que é que eles fazem? Com isso, como nós temos programas aqui na mente, né? Nós já nascemos com programas da Matrix. É como os agentes da Matrix, do filme da Matrix, os agentes. Nós também temos aqui agentes. São vozinhas são programas, né? Nos vão dizer assim, mas vais largar isto, tens que te iluminar, tens que salvar o mundo, tens uma missão, né? Então começam-te a meter estas coisinhas e tu dizes, não posso ir para o vazio, porque o vazio não há nada. Né? Então, o que é mais cativante? Continuar dentro do mundo, continuar a viver esta fantasia ou ir embora? Claro, a maior parte dos gurus da internet, e nós vemos que muitos deles, o que é que eles ensinam? Ir para o caminho da iluminação, evoluir. Né? Esse caminho não existe. Existe dentro da Matrix, mas fora da Matrix o caminho da evolução não existe. Então, para eles, é muito melhor se colocar nesse papel de mestre iluminado, né, e canalizador dos anjos, da parte dos registros acásticos, não é? Ou o que seja, qualquer ensinamento, qualquer dessas fantasias que nos prendem a este mundo. Então, é muito mais fácil. E eu vou largar. Não, eu tenho medo. A pessoa tem medo de largar porque viu que tem que largar tudo aquilo que ele sabe, toda a sua vida, tudo aquilo que aprendeu. Como viu que tem que largar tudo, então fica com medo. Então volta para trás e continua, faz os acordos, os pactos, os contratos com esta Matrix. Eu não vou sair, tenho medo, mas eu vou guiar as ovelhinhas, as pessoas pronto, que de certa maneira me seguirem, sentirem ressonância com aquilo que eu estou a dizer. Né? E depois existem também os gurus que só falam da abundância, não pode ser rico, não é? O poder do pensamento, tudo isso focado para o apego a este mundo. Viver na abundância, viver na riqueza, viver com o amor pleno, satisfação. Vão-te vender uma realidade que é quase impossível existir, quer dizer, possível que isso aconteça a toda a gente, a todas as pessoas que vejam esse vídeo, pode acontecer a 1% ou 2%, mas esta Matrix tem duas polaridades, positivo e negativo, é impossível as pessoas viverem em abundância plena ou em felicidade plena, é impossível. Podes ser rico, mas noutras áreas podes não estar tão bem, porque não tens esse poder de certa maneira de segurar, não é? De segurar, não, de controlar isso. Não está tu não tens esse controle. Existe muito mais além. Né? Do dinheiro, tu ainda podes, porque estás aqui, mas das emoções, certo? Podes trabalhar nisso. Ou de outras coisas quaisquer, ou de acidentes, de catástrofes, de guerras. Não, as pessoas não têm controle sobre isso. Então, existem gurus que estão na terceira expansão de consciência, que realmente são pessoas com muito carisma, muito poder da palavra, com muita sabedoria, sim, mas eles querem sair da Matrix? Não querem. Por exemplo, o Sadhguru, que é um muito conhecido, ele tem muita sabedoria, tem muito conhecimento, tem poder, de certa maneira, pessoas idolotram, não é?
já têm esse, já se apegaram a ele por causa de quê? Do seu conhecimento, da sua. Mas ele saiu da Matrix? Não, não saiu. Ele chegou à terceira, olhou para a quarta, de certa maneira. Ele ainda está cheio de crenças. Ele quer, por exemplo, eu ouvi agora há pouco tempo que ele quer construir imagens, né, de Shiva em vários lados do mundo. Para quê? Isso é crenças, né? Vai fazer com que as pessoas não larguem a crença. Né? Ele quer implantar as suas crenças nas outras pessoas. Isso é uma pessoa isso é algo, é uma ação de alguém que está iluminado? Não. Ele quer impor, está dentro do sistema. Então ele está na terceira e a julgar a favor dos controladores da Matrix. Isto é a minha opinião. Agora, vocês têm que pensar por vocês. Vocês têm que decidir se realmente vocês querem largar tudo, se estão postos, se têm essa vontade, se têm coragem de largar tudo. Eu não estou a dizer que vocês têm que largar a vossa família e tudo, mas vocês vão ter de fazer o vosso trabalho interno. E isso é doloroso. Isso mete medo. Largar tudo, soltar tudo. Mas como? Vocês perguntam a mim, Walter, como é que eu vou conseguir soltar tudo se eu estou apegado a tudo? Como é que eu vou deixar de comer a minha comida tão saborosa, as minhas pizzas, a minha Coca-Cola, os meus bolos, os meus pães, o que seja que vocês gostem? Como é que eu vou deixar de viver a minha vida, de sentir este prazer? Como é que eu vou deixar de procurar ter contato com as mulheres ou com os homens? Ter relações com eles? Como é possível se eu gosto tanto disso? Eu estou a dar aqui só algumas opções. Mas existem milhares onde nós estamos apegados. Mas o meu filho, mas a minha mãe, a minha família, o meu país, o meu trabalho. Eu tenho que ajudar o mundo. Essa missão de querer ajudar a toda a gente. Sim, nós podemos ajudar as pessoas, mas desapegados. Mas isso é um meio para chegar ao desapego total. Porque a vida, para as pessoas que escolheram sair da Matrix, sair do sistema, quando eu digo sair do sistema, é este e o espiritual, esse aí que toda a gente fala, da espiritualidade, de evoluir, de iluminar-se. Esse também é uma trampa. Esse sistema. Então, estás dentro do sistema aqui dos desejos, aqui embaixo, dos desejos, das necessidades, e depois tens o outro sistema, que é o sistema espiritual, onde dizem que tu tens que evoluir e tens que pagar os teus karmas e tens missões para cumprir. Tudo isso foi implantado dentro de nós para que a gente ficasse apegado. Imaginem, nós nascemos aqui neste mundo, bebés, os nossos pais começam-nos a impor a religião deles, as suas crenças, vamos para a escola, somos doutrinados por outros, pelos professores, pelo sistema, e depois vamos à parte, já adultos, já nos começamos a ligar a certos partidos políticos, a certas ideologias, a certas outras crenças, entramos dentro do sistema laboral e depois já não temos tempo para nada. Porque a maior parte das pessoas trabalha 8, 10 horas por dia. Vai para casa, está cansado. Está esgotado. Não importa se o teu trabalho é físico ou é mental. Os dois tornam a pessoa cansada. Esgotam a pessoa.
E depois, é claro, nós queremos viver a vida. Então, mais os nossos hobbies, os nossos afazeres, as nossas obrigações, tudo isso simplesmente nos deixa sem tempo para nós. Porque nós estamos sempre naquela parte na parte da sobrevivência. Na sobrevivência, né, primeiro temos que procurar, de certa maneira, ter o nosso sustento, né, ter a nossa casa, tudo aquilo que nós, dos bens, os bens essenciais, e depois já procuramos outras coisas. Em vez de nós tentarmos olhar para dentro e soltar. Este mundo é mesmo assim. Este mundo nos obriga a focarmos em nós. Em nós, quer dizer, nas nossas necessidades, nos nossos desejos, nos nossos problemas, nossos apegos. Tudo e mais alguma coisa. Não sei se mas tudo e mais alguma coisa. Agora, imaginem, imaginem que tudo isto, e agora dizeres a ti, para ti mesmo, eu agora vou deixar de pensar, vou deixar de ser eu. E a pessoa vai ficar assim, opa, não. Tenho medo. Tenho medo porque eu estou apegado a tudo, eu penso que sou este ser, eu sou este personagem, eu tenho medo de largar este personagem. Como é que eu vou deixar tudo para trás? Tudo aquilo que eu já construí, todos os meus apegos, todas as minhas crenças, todos os meus sonhos, como é que eu vou deixar para trás? Como? Este é o maior desafio de todo o ser desperto. Eu digo desperto porque existem várias... E aqui é preciso meter aqui uma certa informação. É que o despertar... O que é o despertar? Já tenho aqui um vídeo a falar sobre o despertar. Pelo menos 2, acho eu. Então, despertar não é só, olha, acordei agora e já estou desperto. Não, o despertar é contínuo. Tu começas a descobrir que tem alguma coisa errada aqui neste mundo. Ok, perfeito. Este é o primeiro despertar. E depois existem milhões de despertares. Porque quanto mais conhecimento tu vais obtendo, mais vais expandindo a tua... Mais esse despertar vai aumentando. É por causa do conhecimento, por causa das reflexões. Quando tu pensas, quando tu reflexionas sobre aquilo que tu ouves, por aquilo que tu lês, por aquilo que tu vês, tu vais ver que tu vais ir muito mais fundo. Sem crenças, sem dogmas, sem nada dessas porcarias, sem apegos, e tu vais ver como as portas se abrem todas. Esse é o verdadeiro despertar. Quando eu digo o budismo, a fase final, que é a libertação, a iluminação, quando uma pessoa se funde com o demiurgo, com o Brahma, quando eu cheguei a essa conclusão, eu estava a pensar, eu estava a refletir como é possível isto. Comecei a pensar, claro, com a informação que eu tenho, eu fui recopilando, também fui refletindo, vendo os pontos de vista, então cheguei à conclusão que essa parte daí é uma das partes mais perigosas para a nossa consciência, para a nossa alma. Como é que tu podes também chegar a essa conclusão? Refletindo para todos os assuntos que tu está na tua vida. O que é que está-me a passar isto? O que é que me aconteceu aquele outro? Reflete! Quanto mais informação tu tiveres, mais longe tu vais chegar. Se te faltar informação, tu não vais conseguir. E isso é o problema de todos aqueles que querem despertar. Que querem despertar vendo os vídeos, sei lá eu, recitando a Bíblia. Ou vendo vídeos do Astacheran, ou de canalizadores, ou da New Age, da quinta dimensão, e à espera do Salvador. As naves, ou à espera do Donald Trump,
agora muita gente também meio louca aí dos conspiranoicos, do cu, eles são o cu, vão salvar o mundo quando são dois bandos. Só podes chegar a essa conclusão quando tu tens conhecimento, quando tu tens informação. E de onde é que está essa informação? A informação está em todo lado. Não, pode-te vir através da meditação. Em certa maneira, uma ou outra coisa sim, mas a maior parte da informação que tu vais precisar está fora. Já nos livros, em pessoas, como posso também ser eu, como pode ser qualquer, até mesmo uma criança, qualquer pessoa pode ser uma fonte de informação. Que tenha a tua informação. Mas especialmente nos livros. Há pessoas que adquiriram tanto conhecimento em certas áreas dos temas de conspiração, ou mesmo da suposta espiritualidade, que estão aí, estão recapitulados em livros. Todos. Tudo isso que tu precisas. Então tu precisas de ler. Ler muito. Existem livros. Pode ter lá alguns erros. Sim. Mas isto, tudo na vida. Eu já li, pelo menos, acho que 2000 livros. E agora é que já deixei de ler há bastante tempo. Mas é necessário, não fiquem para trás. É o que eu digo. Claro, tu precisas de ler esses livros todos. Eu acho que não. Mas precisas saber como é que as coisas funcionam. Se tu pensas, logo existes, né? Tu esta parte, começa a pensar nisso. Começa a refletir. O que é que isto quer dizer? Né? Então, se eu deixo de pensar, então eu não existo. Então, como é que eu estou aqui, o meu corpo está aqui, mas eu não existo? Né? Porque eu deixei de pensar. Então, se tu começares a pensar nisso, começares a refletir bastante profundo nisso, vais ver que, caralho, a tua cabeça começa a dar um nó. Porquê? Porque já estás a sair de fora do padrão normal. Já começas a ser outro ser. Eu vou-vos dizer, no momento em que vocês começam a pensar de maneira diferente, a pensar adentro, a pensar, a tentar, de certa maneira, né, descodificar todo esse assunto, o que vai acontecer é que a tua mente, a tua consciência, aqui vai começar a expandir. E não há maneira de parar isso. No momento em que tu começas a abrir as portas, não há maneira de fechá-las. Acontece uma dúvida, e isto é muito normal, hein? Isto no tema do crescimento espiritual, né? Do primeiro até a terceira expansão de consciência, existe a espiritualidade. A partir da terceira para a quarta, já não existe a espiritualidade. Então, vamos falar de espiritualidade como se fosse algo real. E é real desde o primeiro ao terceiro grau de expansão de consciência, que é onde está 99,999% da população mundial. Então, entre o 1 e o 3. Do 3 para o 4, a maior parte não quer sair. Não quer ir, não quer ver. Ele vê, há muitos veem a saída, mas não. Eu ainda quero viver, quero ser rico, quero viver uma vida de riqueza, uma vida de abundância, uma vida, sei lá eu, próspera, uma vida, sei lá eu, em que possa viajar muito. Então, quando eles veem essa porta de saída e veem que já não vão ter a oportunidade de viver muitas coisas, estão aí, muitos dos seus desejos, então eles aí ficam com medo, não estão preparados, não largaram a mochila e não deixaram de ser eles, né? Não querem deixar de existir, e como não querem deixar de existir, não querem voltar ao que eles eram no início. Nós sempre fomos, mas que fomos, de certa maneira, descemos, entre aspas, fomos supostamente enganados, viramos para fora, uma vez antes estavam virados para dentro, para nós mesmos. Agora, houve algo que aconteceu, viraram-nos para fora e agora nós estamos distraídos com o mundo, maravilhados com o mundo, com esta criação. Quando esta criação é tudo uma fantasia. Pois é, meus senhores,
Eu espero bem que vocês tenham gostado da informação. De certa maneira, faça refletir um pouco, ou muito. Vocês já sabem que eu ando neste caminho de saída da Matrix. Eu todos os dias faço os meus exercícios. Todos os dias reconheço-me pelo que sou. Analiso os apegos ou as crenças que eu possa ter ou que me possam impedir de sair disto. Analiso, sei quais são, onde pode estar alguma coisa que eu tenho que trabalhar, mas de certa maneira quase tudo já está fora. Existe só um bocadinho de medo, porque é normal, é natural, ainda estou no caminho, né? Ainda estou mesmo já na fase de sair, mas não é de apego, porque eu já não tenho apegos. Essa coisa de apegos, desejos, este corpo até pode ter, mas como eu já estou fora, eu já me vejo de fora para dentro, então eu sou o observador de mim mesmo, então eu vejo como este corpo tem fome, o que é que eu posso fazer? Né? Eu tenho esse mecanismo, não é? Vai dizer, eu tenho, sei lá, eu começo a ficar um bocadinho triste por algo que veja. Pode ser, o corpo reage dessa maneira. Sou eu que estou a controlar isso? Não, o meu corpo. Os programas é que controlam isso. Então, eu sou esses programas? Não, não sou. Eu posso chegar ainda mais fundo dentro desse controle? Consigo. Se eu quiser, consigo. Já estive lá, voltei para trás, então eu vou sair daqui de maneira, de forma toda a gente sai, né? Mas desapegando-me. Mostrando ao mundo que nós podemos ter corpo na fase mais baixa, né? Mesmo dentro da própria Matrix, não saindo, né? Não estando naquele estado de parece que a pessoa está ali meio tonta. Então, eu desci, voltei outra vez a mim mesmo. Vocês vejam os meus vídeos anteriores, que eu lá conto tudo. A partir daqui, para vos mostrar que assim é possível sair. E é preciso trabalhar, e vou-vos dizer uma coisa, pouca gente fala ou se atreve a dizer isto que eu vos estou a dizer. A maior parte das pessoas para no terceiro, não vai para o quarto. Onde é que estão essas pessoas que estão no quarto? Eu estou. Terceiro para o quarto. Onde é que estão? Vocês conhecem? Esses gurus da internet falam de iluminação. Falam da mesma coisa que eu? Não. O que eles falam é coisas muito romantizadas. Para quê? Para emprenhar os ouvidos. E em amor, isso não existe o amor. O amor, quando tu sais do sistema desta Matrix, o amor não existe, as emoções não existem. Quando tu ouças algum guru da internet a falar somos luz e essas tretas todas, pá, isso é tretas, meu. Mas tu é que vais ter de descobrir. Não sou eu. Eu só estou aqui a falar a minha experiência. Então, se tu queres sair da Matrix, tu vais ter de entender a Matrix. Tu vais ter de ver quem são os impostores. Quem são os traidores. Quem é que decidiu não sair? Hã? Porque esses falam de iluminação. Esses falam dos anjos, de salvadores. Porquê? Porque têm medo de sair. Têm medo de largar o personagem. Têm medo de deixar de ser. Penso, logo existo. Mas não querem deixar de existir. Porquê? Porque Matrix. A existência é Matrix. É ilusão. Então, meus amigos, eu espero bem que esta última parte tenha estado um bocadinho aqui as vossas neuronas. Não quero que vocês acreditem em mim, por favor. Não acreditem em mim. Tudo isto é ciência, ficção. Vocês é que têm a última palavra. Reflitam muito bem sobre isto que eu disse aqui. Têm medo de sair? Têm medo de largar o personagem? Sim ou não? Vá, sejam honestos com vocês mesmos. Sejam honestos. Têm medo de largar este personagem?
Mas eu vou-vos dizer, esse personagem vai morrer. Vai morrer e vai ser reciclado para outra vida, onde tu não vais te lembrar de nada. Ora, tu queres viver assim toda a tua vida? Quer dizer, toda a tua existência, nesta loucura? Muitos de vocês vão dizer, sim, 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 eu ainda quero ver as coisas boas que existem neste mundo, não é? Comer, sexo, não é? Mais alguma coisa, né? Videojogos, o que vocês quiserem. Eu não estou a dizer para vocês tirarem essa vida. Atenção, vocês não sejam doidos. Vou dizer, existe um caminho, e o caminho é o desapego. Quando o teu dia chegar, quando o meu dia chegar, chegou. Mas até lá, até esse dia não chegar, a gente vai trabalhar em nós. Para quê? Para não voltarmos outra vez para esta loucura. Eu até gostaria de vos mostrar um vídeo, mas não vou, de um rapaz palestiniano que estava a chorar. Eles tinham matado a mãe, pai. Quando uma pessoa vê isso, diz assim, em que mundo é que nós estamos? É isto? É o karma? Isto é que é a aprendizagem? Hã? Quem se beneficia desta aprendizagem? Desta dor? Hã? Destas guerras? Pronto, não vou falar mais porque não, os vídeos sempre ficam muito longos e as pessoas não veem os vídeos. Bem, este vídeo fica aqui, fica no meu canal. Eu sei, muita gente não vê, mas não importa. Somos meia dúzia de pessoas. Meia dúzia. Dos que realmente queremos sair daqui. Por isso, pensa bem. Ninguém vai ver estes vídeos. Ninguém, porque isto é muito forte. Bate-lhe aqui e o ego fica ofendido, o coração também. O coração com amor, com Jesus, com Buda e com todas a Xerã, não é? As ligações que as pessoas têm energéticas com esses seres, ou com esses egregores. Quando vem este tipo de choque de realidade, a maneira de pensar, dizem, não, vou desligar e vou-me embora, porque isto vai-me tirar as crenças, não é? Tudo aquilo que eu acredito, os alicerces, onde eu estou, não é? Colocado, eles me tiram, e agora, onde é que eu estou? E agora, para onde é que eu vou? A ver? É para o quarto, as pessoas querem, não querem, parabéns. Tu és um deles, parabéns para ti. Tu não és, também parabéns. Muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu sempre digo, confiem de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.